Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Do Zero ao QA e hoje daremos continuidade às nossas aulas de automação mobile. E hoje vamos aprender uma coisa muito importante para a nossa suíte de testes aqui, que são as classes de úteis, funções que nos ajudarão durante a automação de testes utilizando o Appium para Android. Vocês estão preparados? Então, simbora! Então, para uma melhor explicação, o que raios é essa classe úteis? O que acontece? Na automação web, a gente tem as DIAs Capybara e a DIA SitePrism, que dá para a gente uma série de funções que nos permite clicar em um certo elemento, apagar campos e etc. Aqui no Appium a gente não tem o suporte destas DIAs. Por este motivo a gente tem que criar alguns métodos que vão nos facilitar a interação com os elementos, sem que a gente repita códigos dentro da nossa suíte de testes automatizadas e nos permitindo customizar essas ações. Eu vou dar mais detalhes sobre isso à frente. Vamos começar criando o nosso arquivo úteis.rb dentro da pasta suporte. Após isso, nós vamos criar a classe úteis dentro deste arquivo e não se esquecendo, é claro, de salvar. Aí então nós vamos criar o nosso primeiro método customizado que vai se chamar waitForElement. Ele vai receber o elemento e o tempo de timeout que ele deve esperar por aquele elemento. Veja bem, como eu disse lá no começo, quando a gente estava estruturando o nosso projeto, aqui dentro do Appium a gente utiliza muitas das ferramentas do Selenium WebDrive, como por exemplo a biblioteca do Wait. Toda vez que a gente tiver que usar o Wait dentro da nossa suite, se a gente não criar um método customizável, a gente vai ter que sempre criar uma variável, atribuir ela todo a chamada do Selenium WebDrive Wait, atribuir os timeouts e aí sim utilizá-la na linha de baixo. E toda vez a gente vai repetir este código. E isso não é legal para a nossa automação de testes. Abaixo deste método que vai esperar os elementos, vamos criar um para clicar nos elementos. Vamos chamar ele de ClickInElement. Assim como o de cima, ele vai esperar pelo elemento e a gente vai também passar o timeout. Veja bem, na primeira linha do método, a gente já utiliza o método acima, o waitForElement, para aguardar o elemento antes do clique, pois senão a gente vai utilizar o click antes do elemento carregar em tela e o teste falhará. Para que nossa classe úteis funcione corretamente em todos os pontos do projeto, a gente vai precisar fazer o require relative dele lá no nosso arquivo env, desta forma que eu estou mostrando aí para vocês na tela. Lembrando que sempre que a gente quiser utilizar os métodos da nossa classe úteis, a gente tem que fazer o extend dela desta forma que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Caso contrário, você não vai conseguir acessar estes métodos. Agora que a gente já fez o require relative lá no arquivo env, já criou os métodos customizáveis e já fez o extend da classe úteis na nossa classe homescreen, vamos agora criar os métodos de ação que iremos utilizar nos nossos steps dos testes. Já que para todos os testes que a gente quer utilizar aqui na nossa aula, a gente vai precisar adicionar um produto, registrar ele no aplicativo, a gente sempre vai ter que passar por aquele botão de adicionar um produto que fica na home do nosso aplicativo. Então, aqui na home screen, como o elemento pertence à home, vamos criar o método addProduct, que vai fazer nada mais nada menos do que clicar no ícone de mais que fica lá na home do nosso aplicativo para iniciar o registro dos produtos. Perceba aqui que no método addProduct a gente já está utilizando o ClickInElement que a gente criou lá na nossa classe úteis. Então vamos passar como parâmetro, né? Lembrando que ClickInElement espera um elemento e um tempo de timeout para esperar aquele elemento. Então vamos passar o @new_product, que é o ID referente ao elemento de maisinho que fica na home do nosso app para iniciar o processo de registro, vírgula, e após a vírgula vamos passar o tempo de timeout, que vão ser 5 segundos. Se o elemento não aparecer em 5 segundos, o teste falhará. Vamos testar então se nosso método addProduct está funcionando? Vamos lá no nosso Step Definitions, na nossa pasta Step Definitions, o arquivo Product Registration, _step.rb, e vamos inicializar a variável que vai acessar a classe HomeScreen. Então, @new_product igual a HomeScreen.new. E na linha seguinte, vamos utilizar esta variável, @new_product.addProduct, o addProduct, que é o método que a gente acabou de criar, o método de ação que a gente acabou de criar,
e vai clicar no elemento maisinho para iniciar o registro do produto. E embaixo eu coloquei um sleep 10, que é para a gente conseguir ver isso acontecendo em tela, porque a automação é muito rápida e pode acabar executando a ação muito rápido e a gente não conseguir ver se abriu ou não abriu a tela de registro de produto, beleza? Não se esqueça de salvar todas as alterações até aqui e de iniciar o Appium Server. Para facilitar a nossa execução aqui, eu coloquei uma tag no primeiro cenário para ele executar só este cenário, não ficar abrindo várias vezes os outros cenários que não tem nada ainda. Então eu coloquei essa tag @teste para facilitar na execução. Com a tag @teste no nosso BDD, para executar apenas aquele cenário, vamos rodar o comando cucumber -t @teste e ver se a nossa automação está de fato abrindo a tela de registro de produto, está clicando naquele Add Product e abrindo o nosso formulário para começar o registro do produto. Vemos aqui no teste que ele está sim encontrando o elemento, clicando e abrindo a tela, o formulário para registrar o produto. Lembrando que o aplicativo tem que estar instalado no emulador que estamos executando os testes e que o emulador tem que estar aberto em sua máquina, senão o teste nem começará a executar. Agora que a gente já acessa o formulário através do método addProduct, vamos criar um método para fazer o registro do nosso produto. Este método vai se chamar register_product. Perceba que estamos criando este método dentro da classe registrationScreen, porque vamos agora interagir com o formulário de registro do produto que fica dentro da tela de registro. Então, telas diferentes, classes diferentes. E não se esqueça de estender o utils para que a gente consiga acessar os nossos métodos customizáveis. Ok, só que para registrar um produto, a gente precisa da ação de escrever o nome dos produtos e de todas as características deles dentro dos campos que aparecem ali na tela de registro, certo? E a gente não tem isso ainda. Não seja por isso, vamos lá na nossa classe utils e vamos criar um método customizável para escrever textos em campos. O nosso método que vai fazer esta ação vai se chamar type_text. Ele vai receber 3 valores: o elemento, que é o ID do elemento que vamos interagir, o valor, que vai ser o que a gente vai escrever neste campo, e o timeout, que é o tempo que a gente quer que o nosso método espere pelo elemento que ele carregue em tela. Caso ele não carregue, o teste falhará. Na sequência, a gente vai usar o waitForElement, que já utilizamos nos 2 outros métodos, certo? Para esperar o elemento carregar em tela, para que não tenha aquele problema de o Appium tentar escrever em algo que ainda não carregou em tela. E em seguida, o findElement, que é um método raiz do nosso Selenium, que pode ser utilizado sem a criação de um método personalizado, mas vamos utilizar ele .sendKeys, e aqui a gente passa o elemento que vamos interagir em tela, e no sendKeys o valor que vamos escrever nos formulários, que a gente vai definir nos outros métodos de ação de fato. Agora que já temos o método de ação que escreve nos campos das telas Android, vamos utilizá-lo para fazer o registro do produto. Então vamos lá, vamos interagir campo a campo para fazer o registro do produto que a gente vai utilizar nos testes. Então a gente vai ter que escrever no campo code, no campo de descrição, no campo de pacote, no campo de quantidade, unidade, lote e interagir com o botão save. Lembra? Então vamos passar o elemento que o nosso método typeText está esperando, vírgula, o número do código pode ser qualquer um, eu estou fixando aqui 1, 2, 3, 4, e o tempo de timeout. O mesmo a gente vai fazer com os outros campos. Aqui em descrição eu vou colocar que é um queijo. No pacote eu vou colocar que é o pacote 5, entre aspas, porque tem que ser uma string, ok? No campo de quantidade eu vou passar 5 também. Unidade eu vou passar 1. No lote eu vou passar 10. E na parte de clicar no botão de save a gente não precisa digitar type_text aqui, certo? Vamos utilizar o clicking element que a gente já criou anteriormente, que ele vai apenas clicar no botão save da nossa tela de registro, e eu coloquei aqui um valor padrão de 5 segundos de timeout para todos os elementos. Você pode mudar isso dependendo do seu teste, se um elemento demora mais do que outro para carregar em tela, ok? Como se trata de um wait implícito, se o elemento carregar em 2, 3 ou 4, o mais rápido que ele carregar, a automação vai continuar executando. Agora lá no nosso arquivo de step, na chave when, vamos usar este método de registro de produto para dar continuidade em nosso teste. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar uma variável que vai acessar estes métodos dentro da classe registrationScreen. Então, como a gente fez em given, eu vou chamar a nossa variável de register_product
e igual registrationScreen.new, é a palavra-chave para fazer a inicialização da nossa variável para acessar os valores dentro da nossa classe. Na linha seguinte, vamos acessar então o método que acabamos de criar para cadastrar o nosso queijo, nosso produto, dentro do nosso aplicativo. Então, register_product, ponto, o nome do método, register_product. Eu retirei o sleep ali da chave given, para não ficar esperando à toa, a gente já sabe que está abrindo a tela corretamente, e coloquei aqui para que a gente veja que o produto foi cadastrado com sucesso, e já aparece lá na nossa home screen o nome do produto cadastrado e todas as informações que a gente passou, ok? Salvamos todos os arquivos e vamos executar novamente o nosso teste. Então, beleza, vamos executar o nosso teste novamente, utilizando a tag que definimos anteriormente, cucumber-t, @teste, e vamos ver aí a execução se está cadastrando ou não o nosso produto. Ó, já entrou na tela de registro, coloca todos os valores campo a campo e salva, está aí na home o nosso produto registrado com sucesso. Não se preocupe com boas práticas de programação agora, temos ainda muito a melhorar neste projeto, vamos melhorar até o fim do nosso curso, fique tranquilo, tente entender o que a gente fez até agora, ok? Por hoje eu vou encerrar por aqui, vamos agora ficar com a nossa revisão. A primeira coisa que a gente fez foi criar o arquivo utils dentro da pasta suporte e criar a classe utils. Em seguida, criamos todos os métodos customizáveis para utilizar em nossos testes. Fizemos o require relativo. Na classe HomeScreen, fizemos o extend da classe utils e criamos o método addProduct. Na classe RegistrationScreen, estendemos também a classe utils e criamos o método register_product. No arquivo de steps, na chave given, fizemos a inicialização para a classe HomeScreen e acessamos o método addProduct. E na chave when, fizemos a inicialização para acessar os métodos da classe RegistrationScreen e acessamos o método registration_product. Adicionamos uma tag para facilitar a execução dos testes no primeiro cenário no nosso BDD e rodamos o comando cucumber-t @teste para executar a nossa automação pela primeira vez e verificamos que ele está registrando o produto corretamente. Então é isso, pessoal. Por enquanto, finalizamos por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Então, até a próxima!